Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É o versículos 15. Não, só o 15. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus revele para nós Sua palavra nesta noite. O evangelho que Jesus mandou pregar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Dá para perceber aqui que o evangelho é uma mensagem singular, única e universal. Porque aqui Jesus mandou pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura. Não importa se essa criatura seja budista, tem a sua própria religião, seu próprio sistema. O evangelho é uma mensagem para todos. Ela é a mensagem que Jesus mandou pregar para todos. Mas eu tenho a minha religião. Aqui no nosso país a gente crê diferente. Temos os nossos deuses. Mas Jesus mandou pregar o evangelho por todo mundo e para toda criatura. Então o evangelho é uma mensagem universal. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a mensagem que Jesus mandou pregar ao mundo. Pregai o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho se fundamenta nas escrituras e é algo acerca do Filho de Deus, sua encarnação, morte e ressurreição. O evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se for menos do que isto, não é o evangelho de Deus. O evangelho é o próprio Cristo crucificado com todos aqueles que ele atraiu a si na cruz, crucificados e mortos com ele para o pecado. É o Senhor ressurreto com todos aqueles que com ele morreram na cruz, ressuscitados juntamente com ele. É o Cristo ressurreto vivendo naqueles que com ele morreram e ressuscitaram.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê que foi crucificado, ressuscitado com Cristo e que o Senhor ressurreto está nele, vivendo a sua vida. É o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que nós precisamos ouvir, mas é também a mensagem que a maioria não quer ouvir. O Evangelho, Jesus disse que é para ser pregado ao mundo, mas não só ao mundo, também para aqueles que já foram salvos por Ele, a igreja, porque o Evangelho é a própria pessoa de Cristo. O Evangelho é Cristo. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê que foi crucificado e ressuscitado com Cristo e que o Senhor ressurreto está nele, revelado e vivendo a sua vida. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo e Cristo vive em nós a sua vida. Para todos aqueles que recusarem crer no Evangelho, tragicamente, não restará nenhuma esperança. Se não crermos de acordo com o Evangelho, estamos perdidos. Se você deseja receber o Evangelho, faça esta oração: creio e confesso que sou uma pessoa crucificada com Cristo e agora Cristo vive em mim. Que assim seja com você. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 2 ao 5, vamos ouvir a leitura deste texto. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Este texto que foi lido para nós mostra o Evangelho que Paulo pregava. O próprio Paulo chamou de Evangelho de Deus, o Evangelho que ele pregou, que ele anunciou. E se você reparou bem no texto, ou você pode estudar depois, olhando com atenção, que aí Paulo também apresenta as características do Evangelho de Deus. Quando pensamos em termos de Evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. E o Evangelho de Deus continua, porque Deus
nos ressuscitou com Cristo. Deus ressuscitou seu Filho e nos ressuscitou com o seu Filho. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós revelado, vivendo e manifestando a sua vida. Nisto se consuma em nós o Evangelho de Deus. O Evangelho não procede do engano. A pregação do Evangelho não tem intuito de enganar ninguém. Pelo contrário, o Evangelho nos liberta do engano do pecado, nos livra do engano religioso e dos falsos pregadores. O Evangelho não é misturado com imundícia ou impureza. O Evangelho é santo e produz santidade no interior dos que creem. O Evangelho nos salva da imundícia e não em imundícia. O Evangelho salva do pecado e não em pecado. O Evangelho remove de nós toda a nossa imundícia e iniquidade. O Evangelho não é fraudulento, não se baseia em fraude. O Evangelho não é fraudulento, não se baseia em fraude. Não usa de artifícios para atrair as pessoas. O Evangelho não é corrupto, nem negociável, e muito menos conivente com o pecado. O Evangelho não faz promessas irresponsáveis para engabelar os incautos. O Evangelho está interessado na libertação verdadeira das pessoas. O Evangelho é honesto, libertador e singelo. A mensagem do Evangelho não se preocupa em agradar aos homens, mas a Deus. Quem fala para agradar as pessoas não é digno do Evangelho, nem do reino de Deus. A mensagem do Evangelho não se preocupa em agradar aos homens, mas a Deus. Quem prega o Evangelho de Deus não prega para agradar aos homens, mas a Deus mesmo. O Evangelho é a mensagem que o povo não quer ouvir, mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. A pregação do Evangelho não é agradável aos ouvidos do pecador, mas pode torná-lo agradável a Deus em Cristo. A mensagem do Evangelho não é para levantar a estima de pecadores, mas para notificar de que os pecadores foram crucificados com Cristo. O Evangelho não tem como objetivo divertir pecadores, mas salvá-los pela regeneração desses pecadores. O Evangelho não usa de linguagem de bajulação. Essa linguagem de bajular é um nojo. Bajulação é nociva.
E a bajulação de pregador é a mais nociva que existe. O conselho que eu dou é este: fuja depressa de pregador bajulador. Se estiver bajulando, puxando saco, corre. Salmo 12, verso 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segundas intenções. É uma outra versão que estou usando aqui. Os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segundas intenções. Salmo 12, verso 2. O Evangelho é amoroso, mas não bajulador. A bajulação é enganosa, mas o amor é libertador. O Evangelho não tem intuitos gananciosos. O Evangelho não visa tirar algo, mas dar algo. O Evangelho não visa o bolso das pessoas, mas suas almas. O objetivo do Evangelho não é arrancar dinheiro das pessoas, mas arrancar o pecado dos seus corações e suas almas do inferno. Embora seja verdade que o pregador do Evangelho possa viver de doações daqueles que creram no Evangelho, mas o Evangelho não é algo profissional, fechado em um acordo trabalhista, mas um derramamento amoroso da própria alma em benefício das pessoas. Aqui está algo tremendo, irmãos. Hoje o que conta é dinheiro. Os pregadores do Evangelho hoje se parecem mais com executivos, gerentes de empresas, consultores. É gente que ganha muito dinheiro, altos salários, mas o Evangelho de Jesus é bem diferente. Como eu disse, embora seja verdade que o pregador do Evangelho possa viver de doações daqueles que creram no Evangelho, mas o Evangelho não é algo profissional, fechado em um acordo trabalhista, mas um derramamento amoroso da própria alma em benefício das pessoas. Isto é muito parecido com Jesus, aquele que veio para servir e não para ser servido. Este é o espírito do Evangelho. Estou ciente que o Evangelho é a mensagem que a maioria não quer ouvir. Mas mesmo assim, a ordem que tenho é de pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura.
Para receber o Evangelho, é preciso crer nestas verdades da Palavra de Deus. Cristo nos atraiu assim na cruz e nos fez morrer no seu corpo crucificado. Deus nos ressuscitou com Cristo e a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Creia e experimente o Evangelho em você. O Evangelho, como eu disse no início para os irmãos, é uma mensagem rara, ela sempre foi muito rara, e nos dias atuais em que estamos vivendo, se tornou muito mais raro. Eu posso até afirmar para os irmãos que em 99% das igrejas você não vai ouvir o Evangelho. Você está exagerando. Não estou, irmãos? Não estou? Eu acho que até mais. Você não vai ouvir o Evangelho. Você vai ouvir o pacote da casa, que é servido para as pessoas, a moda da casa, o pacote da casa. Mas o Evangelho não está no pacote. E o Evangelho não é para estar no pacote mesmo, porque o Evangelho é único. Onde está o Evangelho, todas as outras mensagens que não têm nada a ver com o Evangelho são eliminadas. Quando Jesus disse: pregai o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura, Jesus eliminou todas as outras religiões, todas as outras mensagens que não têm a ver com Ele, com a morte dEle, a ressurreição dEle e Ele vivendo em nós. Mas é muito radical. É radical mesmo, mas é verdade. É verdade de Deus. Tem alguns espalhados por aí, por este país, pregando o Evangelho verdadeiro. Tem, mas são poucos, pouquíssimos. O Emerson estava me mostrando um livreto. E livro é sempre perigoso, porque quem não sabe ler livro é bom não ler, porque tem muita coisa parecida, tem coisa que não tem nada a ver. Tem livros bons, são raros também, mas tem. Hoje eu não vou fazer isso não, mas numa próxima vez, se Deus quiser, dependendo do momento, eu vou falar de alguns livros. Este vale a pena ler. Tem livro que vale a pena ler. Mas ele estava mostrando para mim um livreto que foi deixado ali no portão. E o livro fala assim: batismo não salva,
ativismo religioso nos salva, isso nos salva, isso nos salva. Mas quando a gente abre, cadê o que salva? Faltou o que salva. Faltou o Evangelho. Faltou a mensagem. É o que eu estou dizendo para os irmãos. Se você quer correr atrás de alguma coisa mais emocionante, pode ir. Você não vai encontrar o Evangelho. Evangelho nenhum. Você não vai encontrar. O Evangelho é a mensagem que Jesus mandou pregar e nós precisamos dela. O Evangelho é a mensagem que o próprio Jesus deixou, é o próprio Jesus.